Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem vos fala é Pastor Francisco Itamar. No Desvendando a Bíblia de hoje, nosso primeiro programa Desvendando a Bíblia, eu gostaria de deixar bem claro uma coisa aos nossos telespectadores. O que é teologia? Theos significa Deus em grego e logia ou logia, estudo acerca de. Então a teologia é estudo acerca da pessoa de Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Outra coisa que eu quero deixar bem claro é que a teologia não é uma ciência exata. Não é exata. Matemática é exato. 2 mais 2, 4. Não é? Isso é exatidão. A Bíblia não é, a teologia não é uma ciência exata. A Bíblia sim, a teologia não. Teologia são interpretações, são estudos acerca das coisas de Deus, da obra de Deus, da graça de Deus. E hoje nós vamos falar sobre um assunto onde muitos pastores, muitas igrejas se escandalizam quando falam e ficam assustados. Eu, porém, não me assusto. E está abaixo aí no YouTube, nós estamos abertos às críticas. E nós estamos também prontos a levar o estudo na sua igreja, para ensinar o teu povo, pastor, para pregar a esse povo, para ensinar a palavra de Deus dentro da teologia. Teologia não é pecado. Conhecimento bíblico não é pecado. Pecado é a ignorância de muitos. E outra coisa, a palavra pecado tem origem na palavra em grego chamado hamartia, que é errar o alvo. Para muitas igrejas tem coisas que são pecados e para outras não. Isso são interpretações de usos e costumes e de cunhos teológicos. Aqui atrás, o nosso técnico de trabalhos audiovisuais, né? Colocou aqui uma torre, um relógio, um planeta, e são coisas que chamam muita atenção da gente. Eu vou falar hoje de um assunto muito complicado e muito difícil, que chama-se viagem no tempo. Será que a Bíblia, ela mostra viagem no tempo? Será? Muito bem. Primeiro eu quero dizer a todos que estão me ouvindo que você curta o nosso vídeo, deixa o seu like. Haverá também um endereço de Pix, você poderá nos ajudar com qualquer quantia para a gente continuar divulgando a palavra de Deus, viajando por esse Brasil e exterior, não é? Já trabalhamos no Nordeste como missionário, em outros países, e estamos aqui hoje no Brasil e necessitamos da sua ajuda, né? Você não é obrigado a doar nada. Se você sentir de Deus e nos ajudar, se você aprendeu alguma coisa, sentiu de Deus nos ajudar, então, por gentileza, nos ajude. Bom, voltando aqui ao estudo que nós vamos dar hoje, que é viagem no tempo. Aí você vai dizer, mas pastor, quer dizer então que se eu orar eu vou viajar no tempo? Por exemplo, eu tive um problema lá no passado, eu quero corrigir aquele problema, então eu vou orar a Deus e Deus vai me levar para o passado para eu corrigir aquele problema. Não, não funciona assim. Não é assim. Primeiro, Deus, no livro de João, capítulo 1, em grego está escrito: Enarqué kairologos proston teu. No princípio era Deus e o verbo era Deus. Deus é o verbo eterno. O que significa eterno? Eterno não tem princípio, não tem meio e nem tem fim. Para Deus, para a Santíssima Trindade, que é conhecida de várias denominações, com exceção as testemunhas de Jeová e outros, que não crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo, né? Deus
Para Deus não existe passado, nem presente e nem futuro. Ele é eterno, ele é tudo. E nós vamos, nessa introdução desse estudo, ver o que está registrado em Daniel capítulo 3, versículo 25. Esse texto fala acerca de Daniel, quando seus amigos Ananias, Misael e Azarias, porque os nomes Sadraque, Mesaque e Abdênego era nome babilônico, então a gente gosta mais de falar o nome hebraico deles, que é Ananias, Misael e Azarias, foram lançados na fornalha de fogo ardente porque não adoraram outro Deus a não ser o grande Deus Jeová. Aleluia, glória a Deus, né? Quantas pessoas que abandonam a Deus por qualquer coisa, por um sexo fácil, por um engano, por uma maledicência, e passa a adorar outros deuses. Esses jovens na Babilônia foram desafiados a servir a Deus. E segundo o texto bíblico, diz que a fornalha foi aquecida 7 vezes mais, tão potente, tão forte, que os carregadores que lançaram eles ali dentro, alguns morreram de tão quente que estavam. O que a gente aprende nisso? A Bíblia, meus irmãos, meus amigos, meus companheiros, queridos que estão me ouvindo a palavra de Deus, ela é uma questão de fé. E o que é fé? É ver o invisível, é ouvir o inaudível e apalpar o intangível. Isso é fé. A Bíblia tem que ser lida pela fé. E quando eles lançaram esses homens na fornalha de fogo ardente, em seguida o rei mandou olhar como é que estava lá, e eles foram e viram, ao invés de ver 3, viram 4. Isso em teologia é o que eles chamam de teofania, que é a aparição de Deus no Velho Testamento. Eles viram alguém, respondeu dizendo: eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo. Olha a coisa linda. Quem tem Deus passeia no meio do fogo. Quem tem Deus tem vitória, sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho do Homem. Opa! Se Jesus não tinha nem sido concebido pelo Espírito Santo em Maria, como é que ele estava lá na fornalha? Me explique, senhores teólogos, senhores pastores, se isso não é para nós uma viagem no tempo. Cristo é eterno. Para ele não tem passado, nem presente, nem futuro. Ele vai aonde ele quer e ele chega aonde ele quer. Muito bem. Mais um texto aí, um texto interessante, que é o de Hebreus capítulo 7, versículo 3. Aí é o caso de Melquisedeque, rei de Salém. Este homem não teve pai, não teve mãe, não teve origem, nem antepassados, nem princípio de dias, nem fim de vida, da vida. No entanto, por ser semelhante do Filho de Deus, semelhança do Filho de Deus, ele permanece sacerdote perpetuamente. Cristo supera o sacerdócio levítico. Como todos sabem, o sacerdócio levítico era os sacerdotes que eram responsáveis pelas áreas de holocaustos, de coisas de glorificação ao santo Deus. Eles trabalhavam só para Deus. Era sacerdote. E Cristo Jesus, ele agora vai lá no passado, né? Ele já estava lá, porque ele é o verbo desde o princípio do mundo, até hoje ele é Cristo. Ele é Cristo e ele é perfeito, e ele é maravilhoso, ele é Pai da eternidade, Príncipe da paz. E ele é o rei ali, não é? Hebreus 7,3, aqui é Novo Testamento, escrito aos Hebreus.
sem pai, sem mãe, sem origem, nem antepassados. Então, quando foi escrito isso, Cristo tinha voltado lá e sido o rei de Salém, que continua sacerdote eterno. Amém? Segundo a santa palavra de Deus. Bom, nessa introdução, agora pasmem os senhores, e que vai dar, vamos dizer assim, pano para muita manga. Pastor, como é que você me prova a viagem no tempo, o meio temporal? Muitas pessoas, até alguns crentes cristãos, eles assistiram De Volta para o Futuro, eles assistiram A Máquina do Tempo. Me lembra mais algum aí, meu amigo? Terminador do Futuro. Mas esse Austin Power é mais um humorista. Terminador do Futuro, Efeito Borboleta, O Predestinado, tem vários. Agora, pasmem vocês. Um etíope, por nome de Abimeleque, ele intercedeu junto ao rei sobre a vida de Jeremias e conseguiu tirar Jeremias do calabouço. E Jeremias havia profetizado que o povo de Israel ia cair em maldição e ia ser levado para a Babilônia. E ele então orou a Deus, falou: Senhor, olha, veja como é importante fazer o bem para um homem de Deus. Esse etíope fez o bem para Jeremias. E Jeremias sabia por profecia que ali ia ser tudo entregue na mão do inimigo. E ele então pediu a Deus que poupasse a vida de Ebed-Meleque, o etíope. Jeremias capítulo 38, versículo 7. Aí Jeremias disse assim: olha, faz o seguinte, pega aqui esse cesto e vai colher figos para mim, em tal lugar. Ele foi. Chegando lá, segundo o texto bíblico, ele viu um vento forte, uma tempestade, e ele desmaiou, ele dormiu, caiu no sono. E quando ele acordou, ele falou: puxa, olha, eu dormi, já está quase escurecendo, eu vou voltar lá e levar os filhos para Jeremias. Quando ele chegou na cidade, ele viu que estava estranha a cidade, estava meio diferente, mas ele entrou, tá. Aí olhou, não conhecia ninguém, estava ali. Ué, o que é isso? Cadê o povo? Saiu da cidade, segundo o texto bíblico, ele saiu, aí depois voltou de novo. Ele falou: não, mas o caminho é esse é o caminho. Aí ao voltar ele encontrou um ancião, um senhor já de certa idade. Falou: meu jovem, eu já vi que você entrou e saiu várias vezes da cidade, o que está acontecendo? Você tem algum problema? Ele falou: não, ora, eu dormi por poucas horas e quando cheguei aqui para entregar os figos a Jeremias, não tem mais ninguém, um povo diferente. Ele falou assim: meu amigo, isso aconteceu há 66 anos atrás. Esse, meus irmãos, é o tutu de feijão que nós vamos dar hoje. Como pode um jovem ficar 66 anos sem envelhecer, sem nada? Para ele foi como se fosse algumas horas. O que Deus fez? Transportou ele pelo tempo. Tirou ele desse tempo e levou 66 anos para frente. E o despertou e ele voltou para a cidade. Prove-me ao contrário. Abimeleque percebe que dormiu por anos de forma milagrosa e corre para falar com Baruque. Baruque era o escrivão que escrevia lá os atos dos profetas da época. Jeremias 38, 7. Então eu quero deixar bem claro que quando se trata em viagem no tempo, a Bíblia, ela dá margem para isso. E querem uma outra prova tremenda? É quando você sonha com o futuro. Quando você sonha com o futuro e acontece que você sonhou, significa que estava lá, ele estava na frente. O futuro, olha a loucura agora, irmãos. Olha a loucura agora, meus queridos. O futuro, ele já existe. Incrível, hein? Ele já existe, o futuro ele já existe.
Para nós, não, mas para Deus ele já existe. Por isso que ele consegue todo o poder nos céus e na terra. E muitas vezes você pode orar pedindo para ele te livrar de alguma coisa do futuro e ele te livra. Porque para ele já aconteceu, para você não. Então parece que é meio louco, meio doido, não é? Mas me prove ao contrário. Escreva aí, me prove ao contrário. Nós teremos vários assuntos polêmicos e esse é um deles. Resolvemos começar com esse primeiro, que é a viagem no tempo. E a Bíblia, ela não é omissa quanto a isso. E ela é perfeita. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela é perfeita e não há erro nela. Há má interpretações, mas erro não. Então, eu posso dormir tranquilo. Eu me deito e pego no sono porque o Senhor me sustenta, dizia o salmista. Quantas pessoas não dormem de noite preocupado com o amanhã? O amanhã pertence a Deus e ele já sabe tudo que vai acontecer. Você não sabe, mas ele sabe. Então cabe a você buscá-lo, adorá-lo em espírito e verdade, fazer a sua vontade e assim ter certeza que no futuro você, se tiver algum problema incrível ou difícil de passar, ele vai passar do seu lado. E muitas vezes ele vai destruir o mal que estava previsto naquele momento. Agora, é mentira da Bíblia? Jeremias 38:7? É mentira? Uma pessoa dormir 66 anos? Dormiu 66 anos sem comer, sem beber, sem nada, e os filhos estavam igual. Do jeito que ele colheu, os filhos estavam igual. O que você acha, meu amigo? Eu achei incrível. Incrível! Eu só queria que você entregasse a resolução pro povo. Ele voltou depois no tempo para conversar com Jeremias? Não, Ele ficou não, nessa o povo tinha sido levado para a Babilônia. Aí o texto encerra por aí. Tá certo? É o texto que nós estamos trabalhando, é esse. É incrível o milagre de Deus. Como é que pode uma pessoa dormir 66 anos? Os figos. Ah, e outra coisa, quando ele chegou na cidade, já não era mais época de figo, e o figo estava novinho, verdinho. Gente, isso é incrível. Incrível. Nós vemos também o relato interessante do livro de Josué, capítulo 10, de 12 a 13. No dia que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: Sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Ajalon. O sol parou e a lua se deteve, até as nações vingar-se dos seus inimigos. Ora, imagine isso. O que representa o sol e o que representa a lua? Tempo. Tempo. Se o sol está andando, o tempo está correndo. Se a lua está andando, o tempo está correndo. Aí qualquer professor de geografia vai dizer que o movimento é da Terra, rotação e translação. Beleza, mas Deus não ia dar aula de geofísica para ninguém. Tá entendendo? Então parou. A Terra parou. Ou o Sol, ou a Lua, seja quem for, parou. Então ele tem o controle do tempo. Deus, ele tem o controle do tempo. E não se apressou por quase um dia inteiro, até haver a vingança aos seus inimigos. Olha como Deus é bom. Deus pelo homem para o tempo, para tudo. Então isso também é tempo, é temporal. Para nós é difícil, mas para Deus é muito fácil. Vamos para o próximo texto. Nós vamos concluir já. E depois você pode fazer a tua crítica, pode ler, pode ouvir. Quer fazer a crítica aí no YouTube, faça. Entende? Me prove ao contrário, né? Que nós estamos aqui para isso. Quando o rei Ezequias adoeceu, lá no livro de Isaías 38:8 e segundo livro de Reis, capítulo 20, versículo 11, e Ezequias foi curado da doença, houve um caso interessante. O profeta perguntou: você quer que o sol ande 10 graus? Ele disse: é muito fácil isso, é muito fácil seguir para o futuro. Eu quero que retorne, eu quero que volte a sombra. E sabe o que aconteceu?
voltou. A Bíblia não dá nenhum relato. Não existe na Bíblia nenhum relato, por exemplo, que eu estava aqui, quando voltou eu apareci ali. Não dá. Mas quem garante que sim, que não? Vou dar um exemplo. Tinha uma senhora lavando roupa naquele momento que o rei Ezequias pediu lá. Ela estava lavando roupa. Mas tanto tempo para trás ela estava fazendo outra coisa. Quem garante que ela não voltou a fazer aquela coisa e não lembrou do que estava no futuro? Quem garante? Ninguém garante. Tá entendendo? Ah, pastor, mas aí o senhor está querendo já balançar a cabeça da gente? Ué, olha o jovem que dormiu 66 anos. Em poucos segundos, poucos minutos, poucas horas. A Bíblia é para ser entendida pela fé. Então eu creio piamente que se Deus quiser me adormecer aqui agora, por meia hora, e eu aparecer daqui 200 anos para frente, eu vou aparecer lá. Com pessoas completamente diferentes, já não tem mais parente meu nenhum, já não tem mais ninguém, e eu posso ser um viajante do futuro. Eu acredito nisso. De acordo com a Bíblia me dá margem para isso. Deus vai fazer? Não vai. Mas se Ele quiser, Ele pode fazer. Porque para Ele não há impossível. Se você tem uma enfermidade, um câncer, seja qual for, para Deus não há impossível. Ele pode te curar, Ele pode te abençoar, Ele pode determinar a bênção na tua vida. O que você não pode fazer é deixar de segui-lo, os seus preceitos, suas ordens, suas bênçãos. Quando eu digo seguir a Jesus, eu não estou dizendo que você seguir uma denominação, não. Seguir um templo, não. De maneira nenhuma. É seguir a Cristo e os seus mandamentos, que não são pesados. E quando eu falo mandamentos de Deus, não estou falando de guarda de sábado, não. Isso aí é outras coisas que nós vamos ver mais para frente. Os mandamentos de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Mas primeiro você precisa se amar para poder amar o próximo. Então, 10 graus, o sol declinou. Declinar é voltar. Então ele fez um movimento contrário. Se é a Terra, ela fez rotação e translação, ela fez é a mesma coisa de estar indo, voltou. E todas as pessoas voltaram junto e ninguém percebeu, só o profeta e o homem de Deus. Isso é bênção de Deus. Então hoje durma tranquilo, seja feliz tranquilo, tudo que acontecer na tua vida seja feliz, porque tudo é o Pai Eterno que providencia. Saúde e paz. Mais uma vez, esse que vos fala com muita humildade, pede a tua ajuda. Você não é obrigado a nada, nós não estamos fazendo nada para ficar rico, de maneira nenhuma. Mas nós temos despesas com estúdios e outras coisas. E se você puder nos ajudar fazendo um Pix, R$2, R$10, 5, 20, o que você quiser. Né? Se você sentiu algo de Deus e quer nos ajudar a contribuir, você vai ver aí o Pix que aparece para nos ajudar. Deus abençoe a todos, companheiros, amigos, irmãos, nesse mundo, e sabendo que fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e que se espera. Ore a Deus, peça a iluminação de Deus, porque Deus é o Deus do passado, do presente e do futuro. E Ele quer consertar a tua vida cada dia. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.